A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, todas as irmãs, a todos que estão nesse momento nos assistindo. Deus abençoe. Amém? Glória a Deus. Nós estamos aqui da Assembleia de Deus de Vila Clara, pertencemos ao campo de Mesquita, nosso pastor presidente, pastor Rodrigo da Silva, e nós estamos situados na União 902, ali em Mesquita, e nossa filial está na Rua Bahia 316, onde eu estou como presbítero dirigindo a igreja até a segunda ordem de Jesus, amém? Vamos efetuar uma oração. Queremos iniciar hoje mais um estudo da nossa escola bíblica dominical, do nosso segundo trimestre da lição na carta de Éfeso, amém? Cristo, a nossa reconciliação com Deus. O título é Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Vamos orar primeiro. Soberano Deus e eterno Pai, Pai, abençoa teus servos, a tua serva, a tua igreja, dá vitória a teus filhos para a glória do teu nome, ó Deus de Israel. Abençoa a tua casa, abençoa, Pai amado, teus filhos, minha vida, Pai amado, Pai querido, a todos quantos estarão assistindo esta palavra, que não seja minha, mas seja a tua, Deus, em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Amém. Irmãos, a lição de hoje está na lição 7, onde o título vai dizer: Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Amém? Esse é o título. Cristo. A palavra Cristo significa Messias. A palavra Cristo significa ungido. Isso que significa a palavra Cristo. Amém? E Cristo é o único meio de reconciliação entre Deus e entre o homem. Amém? Abra sua Bíblia, por gentileza, em 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, seu filho na fé, capítulo 2, no versículo 5. Vamos ler o que a Bíblia vai nos dizer. Vamos ler a Bíblia, 2 Timóteo, em nome de Jesus de Nazaré. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Está escrito assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Amém? Então ele é o único mediador, é o único que media, é o único que reconcilia. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18. 2 Coríntios 5, 18. Vamos ler o que está escrito lá, para a glória do nome de Jesus de Nazaré. 2 Coríntios 5, 18. Vamos ler o que está escrito, para a glória de Deus. Está escrito assim na minha Bíblia: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus o Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, o ministério da reconciliação começa com Cristo. Ele reconcilia o mundo com Deus e reconcilia os gentios com o próprio Senhor Jesus, porque os gentios não tinham direito às promessas que haviam na velha aliança. E existia uma inimizade entre judeus e entre gentios, sendo ele filisteu, sendo ele grego, sendo ele etíope, sendo ele de qualquer outra nacionalidade. Havia uma inimizade entre eles, segundo a história bíblica vai nos contar. Então Jesus ele veio para reconciliar, ele é o religar essas pessoas entre si, através da sua morte na cruz do Calvário. Amém? O que é reconciliar? Reconciliar é unir o pecador, o rebelde, ao seu Criador. Religar é unir o pecador rebelde ao seu Criador, sendo ele judeu, sendo ele grego, sendo ele gentil ou sendo ele israelita. Isso é reconciliação. Mas havia uma inimizade social entre os povos judeus
e os povos gentílicos. Havia uma inimizade social, uma inimizade cívica, civil, entre os judeus e os de outras nacionalidades. E Jesus veio para terminar com essa inimizade. Ele veio fazer o papel de reconciliador, papel de conciliação entre as partes. Amém? Vamos entender isso mais à frente, para a glória de Deus. O homem se reconcilia por meio de Jesus, o Cristo. O homem se reconcilia com Deus por meio de Jesus, o Cristo. Amém? Então a primeira reconciliação que houve não foi de homem para com o homem, foi sim de Deus para com o homem. Amém? Deus se reconciliou com o homem porque o homem estava separado de Deus. Mas a morte na cruz do Calvário fez com que essa barreira, fez com que essa inimizade, essa situação caísse por terra. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Ambos concordam em interceder pelos santos. Quem intercede por nós? Sabemos que o Espírito Santo intercede por nós, mas só o Espírito Santo intercede por nós. Abra sua Bíblia, em nome de Jesus, Romanos capítulo 8, versículo 26. Romanos 8, 26. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 26. Amém? Está dando para entender? Romanos 8, 26. Deixa eu ler aqui. E da mesma maneira, o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém? Com gemidos inexprimíveis. Então, o Espírito Santo intercede por nós, o Senhor Jesus também intercede por nós, né? Porque ele disse que rogaria ao Pai para enviar um outro Consolador. Ele também é o nosso advogado, ele intercede por nós. Para quê? Para que haja uma reconciliação entre nós e Deus. Uma vez recebendo Jesus de Nazaré como Salvador, somos reconciliados com Deus mediante o sacrifício na cruz e a nossa confissão de fé pública de salvação. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar em nome de Jesus de Nazaré. A glória de Deus. Eu vou ler aqui. E quem convence o homem de compreender, quem convence o homem de compreender que ele sem Deus, ele está vivendo em inimizade com Deus, lutando contra Deus? É o Espírito Santo de Deus. Ele nos convence que nós precisamos estar com a nossa comunhão límpida, nossa comunhão bem entrelaçada, a nossa comunhão bem alinhada com Deus. É Ele que nos convenceu disso no passado, porque nós éramos pecadores, e pecadores involuntários, pecávamos involuntariamente, e Ele nos convenceu de recebê-lo como Salvador. No Evangelho de João, capítulo 16, no versículo 8, está escrito assim, Evangelho de João 16, 8. O Espírito Santo convence, e quando ele vier quem? O Espírito Santo, Consolador. Jesus está dizendo isso no Evangelho de João. Ele convencerá o homem, eu, o Senhor e a Senhora, do juízo, do pecado e da justiça. Ou seja, se você hoje está aqui convertido, é porque você foi convencido que existe um juízo para quem não aceita Jesus, certo? Existe uma vida pecaminosa para quem não quer viver na palavra, e existe uma justiça divina para quem não quer buscar a Deus, viver com Jesus e recebê-lo como Salvador. Ele te convenceu disso. Por isso que quem te convenceu foi Jesus, através da pessoa do Espírito Santo. E o que precisava acontecer para que os judeus não tivessem essa inimizade acirrada, esse litígio, essa separação entre os gentios, essa inimizade acirrada? O Espírito Santo precisava convencê-los que aquilo era errado. Amém? Que aquilo de fato era errado, porque eles tinham um coração muito religioso, um coração muito duro para aceitar
que Deus podia levantar um povo diferente da nacionalidade judaica, da nacionalidade hebreia. Eles não conseguiam conceber essa mudança através do poder de Cristo, quando Ele imperou em nós a sua graça e nos manifestou, trazendo a nós a oportunidade de sermos também servos de Jesus, filhos de Abraão pela fé, enxertados na videira. Para eles era difícil, ainda é difícil entender isso, né? Texto áureo, porque Ele é a nossa paz. Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. E derribando a parede de separação que estava no meio. Onde está isso? Efésios, capítulo 2:14. Efésios 2:14. Está escrito que eu li agora. Porque Ele é a nossa paz. Quando fala de paz, é ausência de guerra, ausência de conflito, ausência de inimizade, o qual deu ambos os povos, o qual de ambos os povos fez um. O qual de ambos os povos ele fez um. E derribando a parede de separação que estava no meio. Ou seja, o que estava no meio impedindo que aquela união lá sacramentasse. Amém? Abre sua Bíblia. Existia uma parede. Sim, uma parede histórica, né? Uma parede histórica onde existia um muro de separação, e o muro existia uma escritura no muro, existia algo escrito no muro, bem tajado, que os estrangeiros não ultrapassassem, até a pena de morte, até a pena capital, para que pudesse morrer aquele que ultrapassasse aquele muro. Tal inimizade ele existia. Então existia uma barreira física, uma barreira histórica, que a gente vai perceber nos livros de texto bíblico que existia, mas também existia uma barreira espiritual. Vamos primeiro para a histórica, barreira histórica. Abre aí, Evangelho de João 4:9. Evangelho segundo São João, capítulo 4, versículo 9. Vamos ver essa barreira? 4:9. Está escrito assim na minha Bíblia, Evangelho de João, capítulo 4, verso 9. Vamos ler aqui, glória de Deus. Está escrito assim: e disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber, a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Isso é um dado histórico. É bíblico, mas é um dado histórico. Versículo 10 de Atos. Você percebe que a mulher samaritana, ela se espanta quando Jesus lhe pede água, porque aquilo não era normal, os judeus se comunicarem com o samaritano, e muito menos o judeu homem se comunicar com a samaritana, por ela ser mulher, porque existia um conflito social e um conflito também não é conjugar a palavra, de relacionamento entre outros povos. Não poderia haver isso, que isso também era contra a lei de Israel, né? E abre em Atos capítulo 10, Atos 10, 26 e 28. Atos, livro de Atos, que também é um livro histórico, livro de Atos capítulo 10, versículo 28, 26, Atos 10, 26. Mas Pedro levantou dizendo: levanta-te, que eu também sou homem como tu. E Pedro levantou dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. Ou seja, falou para Cornélio. Quando ele se prostrou quando era um centurião italiano, se prostrou diante de Pedro. E Pedro falou: levanta, que eu sou homem como tu. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. A família de Cornélio, os vizinhos. O Cornélio fez um ajuntamento para receber Pedro, né? Como um grande apóstolo do Senhor, profeta do Senhor.
E falando com ele, entrou e achou muitos que ali havia ajuntado. E disse-lhes, vós bem sabeis, ou seja, pode ver que é um fato histórico, não é um fato somente espiritual, é histórico. Ele é italiano, e Pedro está falando aquilo que ele já sabe. Vós bem sabeis que não é lícito um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, visto que ele era um romano, italiano. Mas Deus mostrou-lhe que a nenhum homem, nenhuma etnia, nenhuma classe social, nem nacionalidade, nenhum homem chame comum ou imundo, ou seja, não desmereça ninguém. O Evangelho é para todos. Jesus amou a todos, veio buscar a todos. É isso que ele estava falando para o apóstolo São Pedro, né? Então, um fato histórico. Vamos para um fato espiritual, já que existe uma barreira histórica e uma barreira espiritual, né? Vamos para a barreira espiritual. Romanos, capítulo 11, no seu versículo 28. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, verso 28. Vamos ler. Assim quanto ao Evangelho é boas novas, são inimigos por causa de vós. Mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Ou seja, Jesus está dizendo que os gentios e os judeus eram inimigos, porque os judeus acreditavam na lei de Moisés, nas alianças, nos concertos, nas festas, nos sábados, enfim, nas cerimônias. Já os gentios já viviam pela graça, porque a graça foi dada a todos, inclusive aos gentios, e existia uma inimizade ali. E Jesus agora está falando para os gentios, olha, existe uma inimizade sim, mas essa inimizade vai terminar, porque nem grego e nem judeu, nem bárbaro e nem cita, nem homem e nem mulher, todos são um em Cristo. Amém? Vamos continuar. Verdade prática. Onde é a verdade prática? Ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os gentios, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre os homens e Deus, entre Deus e os homens. Ou seja, Jesus morreu na cruz do Calvário e desfez uma amizade entre os eleitos de Deus, né? Entre os homens e entre o próprio Deus. Romanos vai dizer bem claro, Romanos 5:1, sendo pois justificados pela fé, Romanos 5:1, sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus. Ou seja, justificados pela fé, ou mediante a fé, temos paz. A palavra paz é ataraxia, paz interior, paz em Deus. A paz que o mundo não pode dar, que Jesus fala, a paz que o mundo não tem como oferecer. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, mediante o sacrifício do Senhor Jesus, o Cristo. Amém? E isso serve para judeus, isso serve para gentios. Amém? Vamos lá, vamos continuar aqui, a glória de Deus. Introdução. Se na lição anterior analisamos o antigo quadro, desolador acerca dos gentios, em que o apóstolo Paulo descreveu, neste veremos que houve uma significativa mudança na sequência, do capítulo 2, no versículo 13, Paulo usa a expressão adversativa, mas agora, para indicar que algo aconteceu e alterou a situação dos gentios. Ele explica que essa mudança repousa na obra de Cristo realizou. Vós que antes estava longe, pelo sangue de Cristo chegaste perto. Na presente lição estudaremos os desdobramentos dessa mudança.
Quando ele vai usar a expressão mas agora, é a mesma expressão de Romanos 8:1. Romanos 8:1 está escrito assim: mas agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Amém? E quando ele vai dizer que estavam longe e agora eles estão perto, os gentios estavam longe e agora eles estão perto, mediante o sacrifício de Jesus, a gente vai fazer alusão a Hebreus. Vamos ler Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 20. Está escrito lá, Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, quando falar de irmãos, judeus e gregos, judeus, gentios, judeus, romanos, um só povo. Mas agora, irmãos, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, ou seja, pelo seu sacrifício. Ele permitiu que judeus, gentios, gregos, romanos, elamitas, pardos, se unissem em um só povo para adorar a Deus e se congregarem juntos em harmonia, independente da cultura, mas fincados por uma só aliança, a aliança do Espírito Santo, a aliança de Cristo. Isso causou muito conflito, isso causou muito problema. Houve litígio por causa disso, houve concílio para debater sobre isso na igreja primitiva. Paulo foi expulso, né? Paulo foi manietado, Paulo foi preso, foi acusado, ele teve que fazer, ele foi orientado a fazer um ato cerimonial junto com alguns de seus amigos de ministério, lá em Atos capítulo 21, né? Ali no seu versículo 13 em diante, no seu versículo 24 em diante, de rapar a cabeça, e fez eles também rapar a cabeça também, para que não sofresse censura e pudesse livremente pregar o Evangelho, porque Paulo pregava não contra a lei, mas Paulo explicava a mudança que houve através do sacrifício de Jesus, a desobrigação de alguns atos cerimoniais que não haviam mais necessidade. Paulo nunca pregou contra a lei civil dos romanos, dos judeus. Paulo nunca pregou contra a lei civil dos judeus e nunca pregou contra o decálogo. Paulo só explicava que a lei ela estava resumida em duas partes, que era amar o seu próximo como a ti mesmo, e amar a Deus e o seu próximo como a ti mesmo. E as demais leis cerimoniais não estavam abolidas, mas estavam desobrigadas. Não havia obrigação de cumpri-las. Se alguém quisesse cumpri-las, que cumprisse na sua totalidade, para não ser maldito por causa de uma prerrogativa ou uma vírgula da lei, né? Então, por causa disso, ele vai ser preso, vão acusá-lo de induzir Trófimo a entrar no templo, Trófimo a entrar junto ao santuário. Então, a série de acusação. E agora eles vão arrastar Paulo para fora do templo, vão lançá-lo para fora, estão espancando Paulo, estão afligindo Paulo. Isso está em Atos, capítulo 21, versículo 24 em diante, né? Você pode ler lá, para a glória de Deus, mas a questão está aí. A questão está que o apóstolo Paulo, no versículo 29 do capítulo 21, ele é acusado, e no 30, no versículo 30, ele é lançado para fora, né? E acusado dessa injúria contra o templo, injúria contra a lei, quando na verdade Paulo nunca fez isso. Paulo foi fariseu de fariseu, né? Criado aos pés de Gamaliel, segundo a lei, circuncidado, zeloso da lei. Mas quanto a Cristo, ele era perseguido, né? Mas Paulo nunca foi contra contra aquilo que Deus determinou aos judeus, mas para com o cristianismo e a graça de Deus havia uma diferença mediante a graça, e essa diferença que causava conflito entre os judeus, entre os gregos e entre o cristianismo e os judaizantes, né? Quem são os judaizantes? Aqueles que são aqueles que são ortodoxos da lei. Eles são guardadores da lei, como fariseus, escribas,
que não aceitavam uma mudança, uma mudança que o cristianismo causava através da pregação do Evangelho. Continuando aqui, derrubando, capítulo 2, amém? Vamos ler o capítulo 1, tópico 2, capítulo 1, tópico 2, amém? Vamos ler primeiro o tópico 1, capítulo 1, vamos lá. O exclusivismo religioso criou inimizade entre judeus e gentios. Nesse ponto veremos que Cristo fez para dar o fim nesse litígio entre homens. Ou seja, os gentios não se davam com os judeus. Os judeus não se davam com os gentios. Aí Jesus vai contar a prova do publicano e do fariseu. Onde o fariseu não foi justificado e o publicano foi porque teve humildade, né? E o fariseu, ele se colocou à altura de tudo, mas esqueceu que todos dependemos da misericórdia de Deus. Mas o fariseu não, o fariseu se humilhou e saiu dali justificado. Amém? Ele saiu justificado por Deus e ofendido pelo fariseu, mas Deus o justificou. Essa foi a parábola que Jesus contou. A parede de separação entre os homens. Trata-se de uma analogia com as muralhas do Templo de Jerusalém. A estrutura de construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo entre o santuário e o átrio dos gentios. Havia um muro de pedra com proibição de acesso aos estrangeiros. Olha, eles fizeram um muro de pedra, com exceção ou com a exortação, havia uma proibição para entrar os estrangeiros ali. Isso a pena de morte. O extremismo judaico quanto a esse aspecto levou Paulo à prisão quando foi acusado de permitir um grego ultrapassar essa barreira. O grego aqui é Trófimo. A gente falou a história de Trófimo. Você pode acompanhar em Atos capítulo 21, no seu versículo 28 a 30. Né? Capítulo 2. A derrubada da parede de separação. O apóstolo declara que em Cristo foi derrubado a parede de separação que estava no meio, em Cristo. Essa barreira era tanto literal, falamos literal, histórica, né? Existia uma barreira histórica, tanto do modo sociológico, cívico, como também do modo estrutural, edificação. Existia realmente um muro, e com a escrita dizendo, não passe estrangeiro por aqui, senão morre. Tanto literal como espiritual. Mas por meio da cruz de Cristo, a divisória foi rompida. Assim não somos mais forasteiros, mas somos família de Deus e temos acesso à presença do Pai. E pelo sangue de Cristo temos livre entrada no santuário de Deus, como lá em Hebreus capítulo 10, 19, que entrando com ousadia para o novo e vivo caminho. Deixamos de ser estrangeiro no tocante ao que diz aos judeus, estrangeiros, somos peregrinos na terra, no tocante ao evangelho, no tocante à peregrinação cristã. Mas quanto ao judaísmo, éramos estrangeiros, éramos uma nação diferente da deles. Quando nós aceitamos Cristo e nos unimos, tornamos família de Deus, como está escrito na carta de Paulo a Filipenses, capítulo 2, 19. Filipenses 2, 19. Deixamos de ser estrangeiros para se tornarmos família de Deus mediante o sacrifício de Jesus. Ou seja, somos uma só família, judeus e gregos. E se não fosse assim, Jesus não seria a videira e os judeus não seriam ramos e nós os enxertados. Imagina, Jesus é a videira, eles são os ramos e nós os enxertados. Como Jesus vai colocar os enxertados e os ramos juntos se ele não fosse o religar dessa junção entre judeus e gentios, se ele mesmo não fosse a reconciliação entre o homem e o mundo, né? Então ele mesmo cumpre essa palavra, trazendo paz entre as etnias judaica e as demais etnias, para a glória de Deus. O conceito da lei e dos mandamentos. A compreensão desse conceito repousa na visão tripartita. A compreensão desse conceito repousa na visão tripartita da lei mosaica. O que é uma visão tripartita da lei mosaica? A lei era dividida em 3 partes. A primeira parte
era parte da lei civil, a lei civil dos judeus. Eles tinham a lei civil entre eles, para viver em sociedade cívica, em sociedade judaica. Segundo, eles tinham a lei moral, que era o decálogo, os 10 mandamentos, dado por Deus através de suas pedras a Moisés, em tábua de pedra, escrita pelo dedo de Deus. E terceiro, eles tinham a lei cerimonial ou sacerdotal. Amém? Então Jesus cumpriu a lei civil, porque ele foi um cidadão judeu legítimo. Ele vai cumprir a lei do decálogo, porque ele não veio aberrogar, mas cumprir. Ele vai cumprir a lei sacerdotal até os 30 anos de idade, porque ele mesmo era levado pelo templo pelos seus pais. Amém? Então é dessa forma. Então Jesus, quando ele vai abolir, quando ele morre na cruz, ele vai abolir a lei cerimonial, sacerdotal, no tocante à circuncisão, no tocante aos dias de festa, no tocante aos rituais de sacrifício de animais, imolação de animais, no tocante a representativa da Arca da Aliança, a representativa do castiçal de ouro, no tocante a representativa de alguns ritos mosaicos que não caberiam mais no cristianismo mediante a graça, porque o remendo velho jamais se colocaria no vestido novo, certo? E nem a odre velha caberia um sumo ou um suco de uva ou um vinho velho. Amém? Por isso que ele vai fazer isso. Jesus Cristo, para nós terminarmos, Jesus o Cristo, ele é o próprio Jesus o Cristo, ele é o Pai da lei. Jesus, ele fez a lei, ele e o Pai são um. Jesus é o Pai da lei, porque ele é o Verbo. Segundo, Jesus, ele é o cumprimento da lei dos profetas. Os profetas e a lei profetizaram sobre o Messias e ele veio e se cumpriu. Terceiro, Jesus cumpriu a lei, porque ele mesmo cumpriu a lei. O fim da lei é Cristo. Ele cumpriu a lei, disse: está consumado, tetelestai. Ele cumpriu a lei. Quarto, Cristo aboliu tão somente as ordenanças cerimoniais no tocante à lei mosaica. Amém? Cristo aboliu as ordenanças cerimoniais da lei mosaica. Amém? Então é isso que ele veio abolir. Quando ele aboliu isso na cruz, capítulo 2 de Colossenses, tendo ele morrido por nós na cruz, nossos pecados e ofensas, ele morreu para rasgar a cédula que era contrária a nós, em sua ordenança, que lavou na cruz. Então Jesus, ele morreu na cruz do Calvário e verdadeiramente ele cumpriu, para a glória de Deus, para a glória do Senhor Jesus, esta obra maravilhosa. Que Deus abençoe os demais irmãos, que Deus abençoe a todos os irmãos, para a glória de Deus. Continue dando graça, dando força a todos os irmãos. Amém? Ficamos por aqui, é somente um resumo desta lição, para a glória de Deus. Vamos orar? Continue lendo, estudando. Soberano Deus, eterno Pai, abençoa a tua igreja, os teus servos, os teus filhos, a todos, amado Pai, querido, dando graça e vitória, em nome de Jesus. Amém. Receba as bênçãos. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande e imensurável amor de Deus, a doce e poderosa comunhão do Divino Espírito Santo, repousa sobre cada irmão e cada irmã que aguarda a volta de Jesus. Todos digam amém. Glória a Deus. Jesus, nosso Senhor Jesus, ele breve vem. Amém?